Bom dia, amigos. 26 de maio de 2025, quase 5 horas da manhã aqui no Rio de Janeiro, horário de Brasília, 11 horas da manhã lá na Ucrânia, né, em Kiev. Como vocês veem no mapa, ataques massivos de ambos os lados, tanto a Ucrânia atacando na Rússia fábricas e importantes estabelecimentos, como a Rússia generalizada distribuindo mísseis balísticos e drones para atacar aleatoriamente cidades civis, muitas crianças feridas ou mortas, é aquela barbaridade de sempre. Fiquei esperando, eu acordei às 4, catei as notícias principais pelo Twitter, né, o X, e até agora não saiu aquele cartão azul da Força Aérea dizendo drones abatidos, tá? Quando sair eu fixo no primeiro comentário e aí vocês ficam sabendo. Não vamos perder mais tempo, não. Para o pessoal que me desejou sorte ontem na competição em Angra dos Reis, os meus amigos aí da Europa e da África, que o Rio de Janeiro tem no norte a região dos lagos. Então, as duas primeiras competições estaduais de tiro de defesa tático, TDT, foram no norte fluminense, né? Uma em Rio das Ostras, outra em Macaé. Macaé é uma cidade que ficou muito importante porque é um polo petrolífero do Brasil, né? Tem um dos maiores poços no mar de petróleo estão naquela região de Macaé. Macaé, Rio das Ostras, tudo. Rio das Ostras é 10 minutos de carro de Macaé. A de ontem já foi do lado oposto, no sul fluminense, chamado de Costa Verde. Então, Angra dos Reis, e no final tem Paraty, depois de Paraty começa Ubatuba, em São Paulo, Caraguatatuba, Santos. Então, esta competição foi em Angra dos Reis e... Deixa eu tirar aqui para vocês verem. Tá aqui a medalha, tá? Esse aqui é o verso. Cadê? Clube de Tiro e Caça Brasilianos, CTCB. É o clube de tiro lá É o clube de tiro lá de Angra dos Reis. Infelizmente, a mergulhinha deu azar. Uma munição que eu fiz, tá? Quis aproveitar, eu tenho ainda bastante dessas pontas, projétil, né? A gente chama de ponta no tiro esportivo. Eu tinha muito dessas pontas hollow point, resolvi usar, e ela é meio gordinha o formato. O formato é diferente do formato habitual do 9mm, tá vendo? A preta é o padrão que eu faço, 9mm. A hollow point é meio gordinha, é estranho. Na Glock, que é de plástico, né, na arma dela, agarra. Deu pane o tempo inteiro, tadinha. E ela tendo que bater para destravar, porque agarrava na entrada, a arma não fechava. Se a arma não fecha, não dispara. Então isso prejudicou a baixinha. Eu uso uma CZ, uma tcheca, pesadona. Ela não tá aqui, tá na sala. Eu cheguei de viagem cansado e aí tive que fazer a galeria de abraços, aquele negócio todo, fui dormir tarde. Então eu uso uma Shadow 2, uma CZ, não ligou a mínima, qualquer coisa que ponha funciona perfeitamente bem. Então eu fui bem e por minha culpa a baixinha foi mal. Vamos às baixas, já que, como vocês olham no mapa, tem coisa dos dois lados e muito míssil. A Rússia está pegando seus estoques gigantescos de mísseis balísticos, não sei o quê. Está tudo velho e vencido, então ela está aproveitando para desovar em cima da pobre da Ucrânia. Então, durante a noite, nós tivemos que no decorrer de domingo, 1.000 soldados russos morreram. 4 tanques, 8 blindados, 59 peças de artilharia, um lançador múltiplo de foguete,
2 sistemas antiaéreo, 264 UAVs, 53 mísseis de cruzeiro, um bocado de coisa, hein? 53 mísseis de cruzeiro. Isso foi o derrubado, fora o que passou. E 92 veículos de transporte. Já está muito longo, com muitas notícias de ontem para hoje. Então vamos para a galeria de membros. Canal Luiz Mergulhão. Um canal só é tão bom quanto as verdades que diz. A manchete do jornal Zone Militaire é: Ucrânia recorre a Saab para modernizar seus antigos caças de projeto soviético. Vocês sabem que a Saab é a fabricante, inclusive, do Gripen, o caça que é usado aqui no Brasil, né? Sendo facilmente implantado a partir de uma rodovia e, portanto, relativamente independente da infraestrutura da base aérea que pode ser alvo de ataques inimigos, o Gripen 39 CID do fabricante sueco Saab é uma aeronave de combate mais apropriada para atender as necessidades da Força Aérea Ucraniana. Isso é ainda mais verdadeiro porque essa aeronave, cuja manutenção exige apenas treinamento técnico mínimo, pode ser realizada por recrutas sob a autoridade de um técnico experiente, é equipada com um conjunto eletrônico desenvolvido especificamente para combater aeronaves de combate e defesa aéreas russas. Além disso, ele pode transportar o míssil a ar de longo alcance Meteor, bem como armamento antinavio. Atendendo a praticamente todos os requisitos, o Gripen 39, JS-39, não foi, no entanto, considerado uma prioridade para o fortalecimento da Força Aérea da Ucrânia, com o F-16 projetado pelos Estados Unidos, definido para formar a espinha dorsal de sua aeronave de combate, graças a doações da Holanda, Dinamarca, Bélgica e Noruega. Além disso, no ano passado, o governo sueco suspendeu seu plano de transferir cerca de 10 Gripens para a Ucrânia, embora discussões para esse fim tenham sido iniciadas durante o verão de 2023. Uma pena. Os outros países que fazem parte da coalizão F-16 para a Ucrânia nos pediram para esperar com o Gripen. Nossos parceiros enfatizam que a introdução simultânea de 2 sistemas de combate aéreo é muito complexa e que agora é necessário focar na entrada em serviço do F-16 na Força Aérea Ucraniana, explicou Paul Johnson, ministro da Defesa da Suécia,
em maio de 2024, quase um ano atrás. No entanto, isso não impediu o presidente Macron de anunciar alguns dias depois a doação de Mirage 2005 FS para Kiev. De qualquer forma, a transferência do JAS 39 Gripen está apenas suspensa, e a Suécia já entregou peças de reposição suficientes para a Ucrânia para garantir, em uma data posterior, o suporte de pelo menos 14 aeronaves. Mas a cooperação entre Estocolmo e Kiev na aviação de combate está prestes a assumir uma nova dimensão. De fato, em 23 de maio, o vice-ministro da Defesa ucraniano para o desenvolvimento da aviação, Oleksandr Kozenko, se reuniu com uma delegação sueca liderada por Tomás Linden, diretor de assuntos ucranianos da Saab. De acordo com o relatório publicado pelo Ministério da Defesa da Ucrânia, as discussões incluíram a modernização de aeronaves de combate, claro, projetadas pelos soviéticos com a integração de aviônica avançados feito na Suécia. Essa colaboração potencial, acrescentou, envolveria radares avançados, equipamentos defensivos e sistemas de contramedidas de guerra eletrônica. O número de aeronaves potencialmente afetadas é difícil de determinar, devido à falta de uma ideia precisa do desgaste sofrido pela Força Aérea Ucraniana. Ainda conta com o MiG-29 Fulcrum, o Sukhoi 24 Fencer, Sukhoi 27 Flanker e o Sukhoi 25 Frogfoot. Alguns deles já foram modificados para permitir o transporte de munições ocidentais, como o AASM Hammer, o Scalp Storm Shadow ou o AGM-88 Harm. Harm é um buscador de radares. Essa cooperação será mutuamente benéfica, pois a Ucrânia melhorará as capacidades de suas aeronaves, enquanto a Suécia aprenderá com a experiência adquirida por meio de seu engajamento em combate, disse Kozenko. Além disso, questões relacionadas à possível transferência do JAS 39 Gripen e seu suporte também foram discutidas durante essa reunião. Os participantes revisaram os acordos atuais e delinearam as medidas a serem tomadas caso seja possível uma decisão política favorável à transferência de novas plataformas de aeronaves fabricadas na Suécia, concluiu o Ministério ucraniano. Vale lembrar que, embora a venda do Gripen tenha sido suspensa, o mesmo não ocorre com as duas aeronaves de alerta antecipado, Saab 340 AEWC ou ASC-890, que equipadas com o radar PS-890 AESA, ou antena ativa, associado ao sistema ERAE, consegue detectar e rastrear aeronaves, mísseis e até navios num raio de 400 quilômetros. A primeira cópia prometida foi entregue à Força Aérea Ucraniana em abril passado. A manchete do Independent: guerra na Ucrânia, alcance de 800 quilômetros, ogiva de 18 quilos, mesmo danificado, permanece no alvo. Ucranianos iniciam produção em massa do drone gigante chamado Batyar. Olha só. Um verdadeiro monstro de 60 quilos movido por um motor térmico. Ele se parece muito com os drones Shahid, mas que os invasores russos tanto gostam. E, no entanto, suas características são bem diferentes. De acordo com o site especializado Militarny, a Ucrânia iniciou a produção de um novo drone chamado Batyar. De acordo com especialistas em armas ucranianos, o drone, movido por um motor térmico,
tem um alcance de 800 quilômetros, uma ogiva de 18 quilos e pode atacar de várias maneiras, como um homem-bomba, um bombardeiro ou até mesmo uma isca. Mas a grande força desse gigante de 60 quilos é que ele permanece no alvo mesmo quando danificado. Ele mantém sua trajetória em um mergulho pronunciado, garantindo o direcionamento preciso. Beleza. Manchete do L'Indépendant também. Guerra na Ucrânia. O maior do mundo. Pela primeira vez, sob o comando de Trump, os Estados Unidos implantam o drone espião RQ-4 Global Hawk no Mar Negro. Olha que interessante. A redistribuição do Pentágono. Opa. Aqui. A redistribuição do Pentágono ocorre após o maior ataque de drones da Rússia à Ucrânia desde que a invasão em larga escala no país começou em fevereiro de 22. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos redistribuiu um drone de vigilância de alta altitude, RQ-4B Global Hawk, para a região do Mar Negro, informou o Moscow Times, citando a revista americana Newsweek. A redistribuição do Pentágono parece ser a primeira medida desse tipo desde que Donald Trump retornou à Casa Branca, com o último caso relatado datado em junho de 2024. Isso ocorre após o maior ataque de drones da Rússia à Ucrânia desde sua invasão em grande escala no país começou em fevereiro de 2022. O RQ-4B Global Hawk é o maior drone de produção do mundo, fabricado pela Northrop Grumman. Sua envergadura é de 39,8 metros e seu tempo de voo chega a 32 horas, explica o Moscow Times. Ele é equipado com equipamentos de vigilância de alta tecnologia, incluindo radar de abertura sintética, sensores eletroópticos e infravermelhos, e é capaz de coletar informações em tempo real sobre atividades de defesa aérea, aeronaves militares e movimentos de navios, continua o jornal. De acordo com o serviço de rastreamento aéreo, o Flight Radar 24, o drone, usando o indicativo de chamada Forte 10, decolou da base de Sigonella, na OTAN, na Sicília, Itália, e conduziu operações de reconhecimento perto da costa romena. Guerra na Ucrânia. Os primeiros tanques australianos M1A1 Abrams finalmente chegam ao campo de batalha. Após meses de espera, a Austrália entregou seus primeiros tanques Abrams ao exército ucraniano, um presente bem-vindo que substituirá as perdas entre aquelas dadas pelos Estados Unidos em 2023. Olha, demorou a beça, hein? Puxa. Longos meses de espera e finalmente foram recompensados. O exército ucraniano recebeu recentemente o primeiro lote de tanques M1A1 Abrams doados pela Austrália, e alguns deles já estão na linha de frente. O anúncio dessa entrega havia sido feito em 2024, mas a implementação foi adiada pelos Estados Unidos, cuja autorização era necessária, e pelo retorno de Donald Trump. A suspensão temporária da ajuda americana no início de março também interrompeu os serviços de logística. A Ucrânia vai receber 49 tanques de combate usados de Canberra, que o substituirão por modernos tanques M1A2 Abrams, de acordo com relatos da mídia australiana. Essas máquinas foram pouco utilizadas e apenas um pequeno número delas precisará de obras de reforma antes de serem entregues à Europa. Equipados com canhão de 105 mm e pesando 60 toneladas, esse tanque é controlado
por 4 operadores, suficientes para equipar um segundo batalhão blindado. O embaixador ucraniano na Austrália recebeu a doação em outubro de 24. Esses tanques serão uma parte vital de nossas defesas terrestres e já utilizamos algum deles que foram fornecidos pelos americanos no passado. Portanto, já temos equipes de pessoas que sabem como usar esses equipamentos, disse ele. Aqui vemos fotos de obuseiros autopropulsados tchecos de 152 milímetros, o L-37 Dana M2, em serviço na 122 Brigada Separada das Forças de Defesa Territorial da Ucrânia. A chefe da política externa da União Europeia, Kaja Kallas, afirma que o mundo deve exercer a pressão mais forte sobre a Rússia após o ataque em massa com mísseis contra a Ucrânia na noite retrasada, que matou e feriu civis, incluindo crianças. Deveria, poderia, considerar. Palavras vazias não significam nada sem ação real. É aquilo que eu vivo dizendo. Muita reunião, palavras, o vento leva. Aqui temos mais de Yelabuga, né, onde a Ucrânia atacou na Rússia. Aqui vemos a defesa aérea russa em ação. Aqui o ataque de ontem a uma instalação importante do inimigo em Exilenova. O inimigo cada vez mais recrutando recrutas para bater nossos UAVs da Ucrânia. Há cada vez mais grupos de tiro móveis. Uma questão à parte diz respeito ao tempo de voo dos UAVs e a sua altitude, a facilidade de sua detecção e abate. A Rússia está sobrecarregando as defesas aéreas da Ucrânia com ataques massivos de drones e mísseis. Em 25 de maio, quase 300 drones e 69 mísseis atingiram cidades ucranianas, um novo recorde. Se as negociações de cessar-fogo fracassarem, a Ucrânia poderá em breve ter que racionar seus interceptadores à medida que mais ataques forem realizados. Aqui Tula, algodão. Esse post aí é engraçado. Há relatos de que o presidente Trump não está feliz com Putin, matando muita gente. Não sei o que aconteceu com Putin, disse o presidente Trump. Não gosto do que Putin está fazendo, nem um pouco. Ele está matando pessoas. Tem um post desse aqui onde o texto está mais interessante. Deixa eu ver se eu acho. Eu gostei mais desse aqui, que é do Relatórios do Noel. Não gosto do que Putin está fazendo nem um pouco. Aconteceu alguma coisa com esse cara e eu não gosto. Ele está falando como uma criança em idade pré-escolar. Realmente é muito triste ver um país bonito como os Estados Unidos ter um presidente desse lixo aí. Bom, juro que eu não vou falar do Brasil, não. Deixa os Estados Unidos só na berlinda. Em 48 horas, a Rússia lançou com outra onda de ataques em toda a Ucrânia, atingindo Kiev, Kharkiv, Khmelnytskyi, Zaporizhia, Odessa e Sumi. Vários civis ficaram feridos, casas e infraestrutura foram danificadas e incêndios foram registrados. A Rússia não tem intenção alguma de interromper a guerra.
O Marcelo, do Hoje no Mundo Militar, publicou na sua rede Twitter, né, agora X, o seguinte: na sua rede social, o presidente Trump disse que sempre teve um bom relacionamento com Putin, mas que, entre aspas, algo aconteceu com ele. E que, de novo, entre aspas, ele ficou completamente louco. Com Trump dizendo que Putin está matando desnecessariamente muitas pessoas, inclusive civis. Disse também que ele quer a Ucrânia toda e que, se isso acontecer, ele levará à queda da Rússia. Trump também criticou Zelensky, acusando-o de não fazer bem ao seu país ao falar do jeito que fala. E o Donald Trump, no canal dele, está lá dizendo: eu sempre tive um relacionamento muito bom com Vladimir Putin da Rússia, mas algo aconteceu com ele, ele ficou completamente louco. Está matando desnecessariamente muitas pessoas e não estou falando apenas de soldados. Mísseis e drones estão sendo baleados em cidades da Ucrânia sem motivo algum. Eu sempre disse que ele quer toda a Ucrânia, não apenas um pedaço dela, e talvez isso esteja provando, está certo, mas se ele fizer isso, isso levará à queda da Rússia. Da mesma forma, o presidente Zelensky não está fazendo nenhum favor ao seu país falando do jeito que fala. Tudo que sai da boca dele causa problemas. Eu não gosto disso e é melhor parar. Ele é gozado, né? Mas tudo bem, deixa eu continuar aqui, está terminando. Esta é uma guerra que nunca teria começado se eu fosse presidente. Essa é a guerra de Zelensky, Putin e Biden. Não Trump. Só estou ajudando a apagar os grandes e feios incêndios que foram iniciados através da incompetência, grosseria e do ódio. É um idiota mesmo. A OTAN está trabalhando para garantir um lugar para o presidente Zelensky na próxima cúpula em Haia, afirmou o ministro da Defesa holandês, Brekelmans. Embora Zelensky provavelmente não participe da reunião principal dos 32 líderes da OTAN, a OTAN pretende encontrar um lugar para ele durante o evento de 2 dias. Logicamente, os Estados Unidos têm reservas. Esse é um problema sério, né? A Rússia tinha um estoque absolutamente gigantesco de tudo bélico, né? Mísseis, bombas, munição de artilharia. Era uma coisa colossal, feita pelos países satélites da antiga União Soviética, que agora não existe mais, mas o estoque estava lá. Inclusive, a guerra foi boa porque pegou coisas vencidas e botou para fora. Bom, esse é o caso da Rússia. Agora, a Ucrânia. A Ucrânia tinha estoques limitados de coisas da União Soviética que a essa altura já se foram. Aí ela dependeu, ou passou a depender, de munições e mísseis do mundo ocidental, porque ela passou a sair da doutrina soviética para a doutrina da OTAN, mudando todos os seus equipamentos para equipamentos ocidentais. Só que ela recebeu uma quantidade limitada e está acabando. Aliás, já acabou em muitos lugares. Com esses ataques massivos, o resto que ela tinha gastou e agora as cidades vão ficar vulneráveis a ataques de drones e mísseis. E tem mais um detalhe, vou contar mais adiante. O próprio drone Shahid foi aperfeiçoado. Ele voava baixo, a 300 metros. Então, vocês viram esse tempo todo o pessoal com aquelas metralhadoras antiaéreas, .50, derrubando facilmente, porque ele era lento e voava baixo. Só que o russo atualizou o Shahid, ele agora voa 3, 4 mil metros. Metralhadora já não alcança mais, está fora do alcance da metralhadora. Tem que ser míssil, Igla, míssil, né? RBS-70 da
Suécia. E o problema é que as fábricas ocidentais, como passaram muito tempo em tempo de guerra, passaram muito tempo em paz, a sua produção é conta-gotas, né? Não é a mesma coisa quando houve a Segunda Guerra Mundial. Desculpa contar a história, mas muita gente no canal pede. Quando houve a Segunda Guerra Mundial, a indústria americana não tinha, né? A Remington fabricava máquina de escrever. Por causa do esforço da Segunda Guerra Mundial, passou a fabricar pistolas Colt 45, metralhadora Thompson e por aí vai, de máquina de escrever. Electric House, sei lá, uma fábrica as fábricas de tudo. A Ford passou a fabricar avião. Minha avó tinha uma geladeira dessa, gente. Eu não lembro mais o nome. Electric House, não. Não é General Electric, não. Era... não interessa. Uma geladeira antiga. Entendeu? Então, o americano pegou todas as fábricas civis e passaram a fabricar armas e munições. Daí, conseguiu abastecer a Europa com uma grande quantidade. Isso ainda não... Está começando a acontecer muito devagar na Europa, mas ainda não aconteceu. Então, né, a Volkswagen já está fabricando canhões. Então, está começando a acontecer, mas isso leva tempo. A adaptação das fábricas não é tão rápido quanto o americano. Realmente, o parque industrial americano é uma potência em todos os sentidos. As forças aéreas da Ucrânia ficou sem mísseis para as baterias Santé, segundo o jornal Le Monde. A Ucrânia também não recebe munição para o sistema de defesa aérea Crotale, de fabricação francesa, há muito tempo. Segundo o oficial, hoje não temos nada para proteger o sul da Ucrânia. Aquela região de Odessa e não sei o que lá. Entende? Então, e aí é que entrava o americano, que mandava muito Patriot e outras coisas. Com o Trump, não está mandando nada. Então, infelizmente, a situação da Ucrânia está meio complicada. Mas ela continua bombardeando coisas estratégicas, enquanto que o russo desperdiça munição em alvos civis, o que, na balança da guerra, não conta pontos. Isso aqui é uma coisa interessante. Toda vez que se media, né, faz mediação entre troca de prisioneiros, se pensa em soldados, né, prisioneiros de guerra. O Prêmio Nobel da Paz, Dmitry Muratov, pediu a Putin e Zelensky que realizasse uma troca de prisioneiros civis, trocando apoiadores pró-mundo russo, aqueles que, por exemplo, diziam que é uma guerra, ou falavam mal do exército lá na Rússia e eram presos, né? Detidos na Ucrânia por ativistas anti-guerra também presos na Rússia. Há pelo menos 200 presos políticos ucranianos em prisões russas, mais da metade deles tártaros da Crimeia. Então é importante que se devolvam esses tártar, porque é uma coisa histórica, né? A Rússia tende a dizimar, a fazer genocídio, acabar com os povos originais da Ucrânia para, né, depois russificar a região. Olha que interessante. Esse garoto se voluntariou em 2022, no início da guerra, e nunca mais saiu. Olê, codinome Jin, lutou no inferno, foi ferido e seguiu em frente. De operador de Igla é aquele mainpad, aquele portátil que você bota no ombro, né, e dispara, tem 4 a 6 quilômetros de alcance. De operador de Igla a AIS antitanque e comandante de uma unidade BTR-4E. Sempre aprendendo, sempre liderando. Hoje ele está na 58ª, na 58ª Brigada Motorizada. Bacana, né? Durante esta noite,
drones de ataque ucranianos atingiram a fábrica química Dmitrievsk, na Rússia, uma importante unidade de produção na cidade de Kineshma. O governo local confirmou que pelo menos um drone atingiu a instalação, localizada a quase 800 quilômetros da fronteira com a Ucrânia. E para terminar, senão o vídeo fica excessivamente longo, os céus ucranianos viram mais de 2.000 drones Shahid em 20 dias. Em 24 e 25 de maio, a Rússia lançou 300 drones de I-69 mísseis. Na noite anterior, 250 drones e 14 mísseis balísticos. Em 2024, a taxa de sucesso da Ucrânia contra Shahid era de 90%. Agora, caiu para 30%. Comandante Yakult disse: desde janeiro, os drones Shahid voam a 2.000, 3.000 metros em vez dos 200. Não conseguimos mais alcançá-los com nossos canhões e metralhadoras. Ele disse isso para o jornal francês Le Monde. E assim, chegamos ao final de mais uma edição, na esperança de que dias melhores possam surgir com mais paz e compreensão entre os povos. Agradecemos penhoradamente você ter doado alguns minutos do seu precioso tempo para nos brindar com a sua audiência. O que pedimos em troca de nosso trabalho é que deixe o seu like, pois ele é muito importante para a proteção do canal, tão insistentemente punido pelas diretivas do YouTube. Chamamos de like da sobrevivência. Se puder compartilhar com seus amigos, levará informações de qualidade para todo mundo, combatendo assim o mar de desinformação tão bem orquestrado pelos russos, com experiência em décadas de propaganda. Aos membros do canal, o nosso muito obrigado, pois além do apoio com sua contribuição simbólica de R$ 2,99, ainda desfrutamos de um salutar convívio no grupo de WhatsApp de membros, com informações e notícias, principalmente da Europa, lar de muitos deles. Aos amigos que informam de que cidades estão participando, temos a galeria de abraços ao final de todas as edições. Basta nos informar a cidade e o seu nome, e o poderá ler no final desta edição com uma música escolhida para lhe trazer paz. Deixo um abraço ao Carlos Caldeira, que nos ouve de Salvador, Bahia, e a todos os amigos e amigas. Que a esperança de um mundo mais justo e pacífico nos inspire a seguir em frente. E até amanhã, se Deus quiser.